Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química. E o foco da aula de hoje é a continuação das funções inorgânicas, especificamente os sais. Pois bem, a respeito das funções inorgânicas, recapitulando, são 4 funções inorgânicas existentes: ácidos, bases, sais e óxidos, e o foco da aula de hoje são justamente os sais. Pois bem, mas o que é, afinal de contas, um sal? Um sal é o produto gerado a partir da reação entre um ácido e uma base, a partir da neutralização de um ácido e uma base, gerando um sal e, como subproduto, água. Só e somente isso, tá bom? Por exemplo, aqui eu trago para vocês um exemplo de ácido e base. Recapitulando, ácido é aquela espécie que em contato com água libera o íon H+, e uma base é aquela espécie que em contato com água libera o OH-, o íon OH-, com exceção da amônia, que é uma base, contudo ela não tem o OH presente na sua estrutura. Quando você coloca o HCl e o NaOH, você tem a formação de íons, não é isso? Pois bem, então o HCl em contato com água, você vai ter liberação de H+, e Cl-, a primeira partícula, ela vira um íon com carga positiva, chamando-se cátion, não é isso? E a segunda parte da molécula, ao entrar em contato com água, vai ser formado um íon de carga negativa, recebendo o nome de ânion. O mesmo acontece com a base. A primeira parte positiva, cátion, e a segunda parte negativa, que é um ânion. Pois bem, aqui a gente não está falando justamente que o sal mais a água é formada a partir da reação de neutralização entre um ácido e uma base, não é isso? Pois bem, está lembrado daquela premissa ou famosa frase que você em algum momento da sua vida deve ter ouvido? Os opostos se atraem, não é isso? Então, as cargas positivas tendem a interagir, a reagir com as partículas negativas. Opa, Luciano, peraí. Eu tenho aqui duas partículas positivas e duas partículas negativas, não é isso? Perfeito. Então, eu tenho duas possibilidades de fazer a reação e formar um produto? Sim, você tem. Por exemplo, o H+, ele vai interagir com espécies negativas, que você tem o Cl- e o OH-. Concorda comigo, sim? O H+ reagir com Cl-, ele não vai formar alguma coisa nova na sua reação, ele vai voltar para o produto que você... Produto não, desculpa. Para a espécie que você tinha anteriormente. H+ e Cl- vai formar HCl, você não vai formar nada novo, não é isso? Então, não é interessante eu reagir o H+ com o Cl-. Então, qual a outra partícula negativa que sobrou? O OH-, não é isso? Exatamente isso que você vai fazer com a outra espécie. O Na+, se fosse reagir com o OH-, voltaria para essa parte, ou seja, você não vai formar nenhum produto novo, não é isso? Então, o Na+, vai reagir com o Cl-. Opa! Quando você reage Na+ e Cl-, a disposição desses íons é sempre a partícula positiva vem primeiro na molécula, depois a partícula negativa. Primeiro você escreve o cátion, depois o ânion, não é isso? Formando o seguinte, NaCl. Quando você vai escrever essa molécula do sal, você escreve a partícula positiva primeiro, depois a partícula negativa, sem as cargas que anteriormente você tinha aqui, não é isso? Então, esse menos do Cl- e o mais do Na+, quando você vai escrever a molécula do sal, elas não são representadas aqui, tá bom? Opa, Luciano, é o seguinte, sobraram ainda uma partícula positiva e uma partícula negativa, vai ser um HOH, não é isso? HOH. Opa, peraí. Primeiro eu coloco a parte positiva, depois a negativa, só que, você concorda comigo que você tem dois átomos de hidrogênio aqui? Não é isso? O que acontece é, se você escrever HOH e escrevendo os H's junto, você vai ter a formação do quê? Água. Então, sempre vai ter como subproduto a formação de água. Por quê? Você concorda comigo que o H+ vai reagir com o OH-? H+ é pressuposto para ser um ácido e OH, o OH-, veio dessa molécula que tem um OH, que é pressuposto para ser uma base. Opa, então sempre que você tiver um ácido reagindo com uma base, nessa reação de neutralização, você vai ter a formação de um sal e, obrigatoriamente, a formação de uma água. Tá bom? Continuando. Seguinte, sais normais, a gente tem o seguinte, a respeito da nomenclatura. A nomenclatura é bem simples. Você vai ter que seguir uma ordem, tá bom? Primeiro você escreve o nome do ânion, tá? Com a terminação trocada, mais o nome do cátion. Ô, Luciano, como é que funciona isso? Está lembrado que o sal é a reação de neutralização entre um ácido e uma base? Esse nome do ânion, você vai pegar ele do ácido. E esse nome do cátion, você vai pegar ele da base. Só e somente isso.
Dá uma olhadinha aqui. A respeito do nome do ânion com terminação trocada, como é que eu vou saber a terminação? Vocês estão lembrados que nós temos os oxiácidos e os hidrácidos, onde oxiácidos são os ácidos que possuem oxigênio em sua estrutura, e os hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio em sua estrutura, tá bom? Então, o que a gente tem? Os hidrácidos, eles têm terminação hídrico, ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico e assim por diante. E os oxiácidos, eles têm terminação ou oso ou ico, não é isso? Então, aqueles ácidos que têm terminação ico, você vai transformar aqueles ácidos que têm terminação hídrico, que são os hidrácidos, você vai converter na nomenclatura o hídrico para eto, não é isso? O oso para ito, o ico para ato. Luciano, explique de novo. Seguinte, pessoal, olha só. Aqui eu só estou mostrando para vocês alguns exemplos. Transformação do nome do ânion, tá bom? Para se escrever o nome do ácido. Lembrando, essa aqui é a regrinha, é a estrutura básica que você vai ter que seguir para dar o nome do ácido, não é isso? Lembrando, reação entre um ácido e uma base, você tem a geração de um sal e de uma molécula de água, não é isso? Então vem cá comigo. Aqui você tem um ácido clorídrico, o nome do ânion, não é isso? Não é espécie negativa, o ânion, não é isso? Que vem do ácido, olha o ânion aqui. E o cátion é o da... Pronto. O cátion é aquilo da base, não é isso? Ânion vem do ácido, cátion vem da base. Então, o que nós temos aqui? Eu estou tendo a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Então na formação do sal, eu vou ter o seguinte. O ânion, fugiu aqui o nome da minha cabeça. O ânion aqui, proveniente do ácido clorídrico, não é o clorídrico, não é isso? Perfeito. Como é que você vai pegar esse nomezinho aqui? A terminação dele não é hídrico, de clorídrico. O clorídrico vira cloreto. Cloreto. Clorídrico vira cloreto. Hídrico vira eto, não é isso? Depois você pega aquilo que acompanha o OH, hidroxila, não é isso que é o nome do cátion? Isso aqui não é hidróxido de sódio? Sódio, pura e simplesmente. Então, o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, ele vai virar cloreto, hídrico vira eto, clorídrico vira cloreto de sódio. Luciano, se por acaso eu tiver um ácido que tem terminação oso, aqui você tem o ácido cloroso. Oso vira ito, então o cloroso vira clorito. Clorito de, sempre tem que ter essa conexãozinha aqui, tá bom? Esse conectivo de. Então fica clorito de, quem que é o nome do cátion proveniente da base? Não é o lítio? Então fica clorito de lítio. Luciano, se por acaso eu tiver um ácido que tem terminação ico, super fácil. O ico, olha aqui, o ico vira ato. Então esse ácido perclórico, perclórico, olha o ico aqui, o perclórico vira perclorato. Ico vira ato. Perclorato de rubídio, uma vez que o rubídio advém da sua base. Super tranquilinho isso. Isso aqui você tem que entender. Quando você tem a terminação hídrico, que vem do ácido, hídrico vira eto, quando você vai escrever o seu sal. Oso vira ito e ico vira ato. Somente isso, tá bom? Continuando a nossa explicaçãozinha aqui, nós temos os hidrogenossais, não é isso? Luciano, hidrogenossais dá um quê de hidrogênio? Perfeito, você não está errado nessa associação de ideias. Então, esse hidrogenossais, ele vem a partir do quê? É um sal formado a partir da neutralização parcial. Por que parcial? Tá lembrado que você tem reação entre um ácido mais uma base, te dando um sal mais uma água, não é isso? O que acontece é, quando você faz a neutralização parcial, você não neutraliza todos os hidrogênios com todos você não neutraliza todos os H+, vindos do ácido, com os OH- que vêm da base. No caso dos hidrogenossais, quando você vai escrever a estrutura do seu sal, você tem um hidrogênio que não foi neutralizado, que vem do seu ácido. Tá bom? Então, acontece você tem a neutralização parcial, você reage um ácido mais uma base e te dá um sal, só que nessa estrutura do sal, você ainda tem um hidrogênio que veio do seu ácido. Por isso que é hidrogenossal. Tá certo? Então, resultado de uma neutralização parcial de um ácido e uma base,
resultando em um sal que possui hidrogênio, uma vez que esse hidrogênio vem do ácido, não é isso? Então, por isso que você tem o quê? Hidrogenossais. Luciano, como é que funciona aqui a nomenclatura? Lembrando, a formação do sal provém da neutralização entre um ácido e uma base, formando um sal mais água, tá certo? Então, como você tem a presença do hidrogênio, você tem que colocar isso na sua estrutura. Na sua nomenclatura. Então, fica ainda novamente, seguindo essa estruturazinha aqui. Tá bom? Só que a questão é, antes de você escrever essa partezinha cloreto, você tem que pôr um hidrogênio antes. Não é isso? Aí fica hidrogênio mais essa regrinha aqui da nomenclatura dos sais. Luciano, tem como você dar um exemplo? Claro. Dá uma olhadinha aqui. Você tem um ácido sulfúrico mais o hidróxido de sódio. Então, ao invés de você escrever o cátion aqui é o sulfato, não é isso? Então, ele vai ser o seguinte, vai ser hidrogenosulfato. Por quê? Sobrou um hidrogêniozinho aqui. Então, fica hidrogenosulfato de sódio. Só isso, tá bom? Quando você tem a formação de um hidrogenossal, só que você tem 2 átomos de hidrogênio, você tem que indicar isso. Então, fica dihidrogenofosfato, uma vez que o PO4 é o fosfato, não é isso? Então, fica di, uma vez que ele está indicando aqui é o número de hidrogênios, dihidrogenofosfato de potássio. Ô, Luciano, esse mono é opcional? Sim, mono refere-se a um hidrogênio só. Uma coisa extremamente importante, pessoal. Na nomenclatura usual, quando o hidrogenossal for originado de um ácido com 2 hidrogênios ionizáveis, um diácido, tá lembrado que um diácido é quando você tem um ácido, tá? Que ao entrar em contato com água vai fazer a liberação de 2 átomos de... átomos não, 2 espécies H+. Então, quando o seu ácido tem 2 hidrogênios, tá bom? Ele é um diácido. Então, nesses casos, quando você tem aqui a formação de um sal que veio de um diácido, você coloca o quê? Bi. Somente isso, tá? Exemplozinho. Nesse caso aqui você tem o bisulfato de sódio, porque ele veio de um H2SO4. Aqui, novamente, ele vem do H2SO3, aqui ele vem do H2CO3. Então, em todos eles, você tem um hidrogenossal, um sal que possui hidrogênio em sua estrutura, tá bom? Então, você escreve o bi, uma vez que a molécula do ácido que gerou esse sal aqui, ele é um diácido. Somente isso. Ô, Luciano, deixa eu ver se eu entendi. Toda vez que eu formar um hidrogenossal, mas o ácido que formou esse hidrogenossal é um diácido, eu tenho que pôr bi? Isso, somente, tá bom? A respeito do hidroxissais. Assim como na analogia dos hidrogenossais, tá? No caso aqui ele vai ter a formação de um sal que possui hidrogênio, que veio do ácido. Nos oxissais, ele vai ter um OH na sua formação do sal, que veio da base. Então, a neutralização parcial, onde você tem na estrutura do sal o OH que veio da base. Só isso, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Você tem novamente a presença desse OH, tá certo? E como é que você vai fazer a nomenclatura desses caras aqui? Dá uma olhadinha aqui. Você tem essa molécula, você vai ter cloreto de básico. A questão é, quando você tem o OH na estrutura do sal, uma vez que o OH vem de uma base, você vai escrever somente básico, tá bom? Então, no caso, nós temos o cloreto de básico de alumínio, cloreto de básico, esse di é porque tem 2 OHs, tá bom? Cloreto de básico de alumínio, cloreto básico, uma vez que o mono pode ser omitido, porque ele refere-se a uma hidroxila só, um OH na sua molécula. Então, é cloreto básico de alumínio, ou cloreto monobásico de alumínio. E aqui nós temos o nitrato básico, ou monobásico de cálcio, tá bom? Então, a questão é o seguinte, quando você tem um hidroxissal, você só tem que colocar o básico, referindo-se que você tem um OH na sua estrutura do sal. Então, como é que funciona? Sal duplo ou misto? Sal que apresenta 2 cátions ou 2 ânions diferentes. Então, você pode ter 2 cátions mais um ânion ou um cátion mais 2 ânions, tá certo? Então, o que nós temos fazendo um resuminho aqui? Ó. Sal normal é formado pela neutralização completa entre o ácido e uma base. Hidrogenossal é um sal que apresenta 2 cátions, sendo um deles o H+, não é isso? Então, é um sal que possui H, um hidrogênio, na sua estrutura que veio do ácido. E o hidroxissal, desculpa, isso, hidrogenossal que tem um H que veio do ácido.
E o hidroxissal, ou sal básico, é um sal que apresenta 2 ânions, onde um deles é o OH, ou seja, o OH veio da base, tá certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula de ácido, tá bom? Ácido não, desculpa, sal.